O objetivo de hoje é discutirmos o sistema nervoso autônomo simpático. Mas para lembrar do simpático, nós precisamos estruturar as coisas, entender o que antecede o simpático. O que antecede o simpático? Quando nós estamos falando de sistema nervoso, esse sistema nervoso ele sofre duas divisões primárias. Já nesse início, ele sofre duas divisões. Quais são essas divisões? Nós teremos o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central, ele tem algumas estruturas que compreendem a formação dele. O que é esse sistema nervoso central? O que forma ele? O sistema nervoso central, ele é formado pela medula e também pelo encéfalo. Então, o sistema nervoso central é formado pela medula e pelo encéfalo. O que é a medula? Aquela estrutura que vai carregar aquele tanto de feixe, de fascículos, de fibra que nós vamos discutir em outro momento. E quem que é o encéfalo? O encéfalo são todas as estruturas. Lembra, o que é o cérebro? Telencéfalo e diencéfalo. O que é o encéfalo? Telencéfalo, diencéfalo, cerebelo, tronco encefálico. Então, o encéfalo são todas as estruturas craniais aqui. E a medula, esse cano, entre muitas aspas, que carregam todas essas informações. Então, revisando, sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O central, medula e encéfalo. Já o sistema, que é esse daqui, onde nós estamos falando desse sistema que ele é periférico, ele é uma divisão do sistema nervoso. Sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Então nós temos duas divisões iniciais. Esse que é o sistema nervoso periférico, ele sofre mais duas divisões. Quais são elas? Nós teremos o simpático e o parasimpático em um grupo, e o outro que nós teremos é o somático. Então, como que nós vamos organizar isso? A primeira divisão que nós temos é do central e do periférico. O que compreende o central? Medula e encéfalo. Tranquilo. Agora sobrou o periférico. Quando nós falamos do periférico, nós teremos a divisão do autônomo, onde nós teremos o simpático e o parasimpático, e a outra divisão que nós temos é o somático. Vamos falar antes do somático. Somático é aquele que a gente manda, ele nos obedece, fazemos esses movimentos de forma voluntária. E, de novo, nós vamos discutir isso em outro momento, porque hoje o objetivo é falar do simpático. E em qual grupo o simpático tá? Porque quando nós vamos falar do simpático, nós temos uma frase tão grande por conta dessa divisão. Ele é um sistema nervoso? Ele é central ou periférico? Periférico. Ele é somático ou autônomo? Ele é autônomo. Por isso que fica sistema nervoso periférico, autônomo, simpático. Nessa relação que nós estamos falando do simpático. Esses dois são autônomos, tanto o simpático quanto o parasimpático. O que é autônomo? É aquele que trabalha por si só, que ele é o chefe dele mesmo, que ele se organiza independente de qualquer outra coisa. Por isso nós temos essa divisão de forma tão organizada. Agora que nós fizemos esse fluxograma, relembramos a organização, essa introdução do sistema nervoso, nós podemos falar desse que é o objetivo de hoje, o sistema nervoso autônomo simpático. Tem muita gente que decora. E aí, se você decorar, quando você chegar na farmacologia, quando você for aplicar a farmacologia, não vai dar certo, por conta dos canais, por causa das interações. Então, o objetivo é não decorar, é entender. Outro dia, nós falaremos do parasimpático, onde falaremos da classificação dele de repouso e digestão. Agora, quando nós vamos falar do simpático hoje, a principal característica dele é que ele está relacionado com a luta e com a fuga. Então, o simpático é esse que está relacionado com a luta e com a fuga. Já o parasimpático é aquele do repouso e da digestão. Então, não precisa decorar como cada um vai agir no órgão, o que ele vai fazer em cada órgão. Não precisa decorar, é só entender. Já entendeu a divisão? Sim, ele é autônomo, beleza. Ele é simpático. Simpático, luta e fuga. E o parasimpático? O parasimpático, repouso e digestão. Então não vamos decorar, nós vamos entender. Ficou tranquilo? Simpático, luta e fuga. Parasimpático, repouso e digestão. E aí é só pensar, não precisa decorar o que o simpático vai fazer em cada órgão. Vamos pensar, eu tô numa luta e tô numa fuga. Eu preciso lutar ou fugir. O meu olho, eu preciso de fazer midríase ou miose. Eu preciso enxergar mais ou enxergar menos.
eu preciso enxergar mais. Luta e fuga, eu preciso ver minha ameaça. Preciso ver muito melhor. Então eu paro de decorar, eu começo a assimilar os conteúdos. Então, midríase ou miose? Midríase. Quando eu falo da minha saliva, se eu não sou um milhama e na hora da luta e fuga vou ficar querendo cuspir, minha saliva vai fazer o quê? Essas glândulas salivares, elas vão parar de secretar ou elas vão secretar mais? Elas vão parar, a boca fica seca. Então, o olho, a glândula salivar vai secretar mais ou menos? Vai secretar menos. E quando eu falo, por exemplo, do meu pulmão, eu quero fazer uma broncodilatação para respirar mais ou uma broncoconstrição? Broncodilatação, respirar mais para lutar ou fugir. Meu coração, taquicardia para eu ter mais bombeamento de sangue, lutar e fugir melhor? Ou bradicardia para ficar parado? Claro que é taquicardia. Então, quando a gente começa a fazer essas correlações, nós não decoramos, mas nós entendemos. Quando eu falo, por exemplo, do estômago, você quer que seu estômago fique trabalhando durante a luta e a fuga? Claro que não, ele para. O intestino, para o peristaltismo, é luta e fuga. O meu fígado, o que meu fígado faz? Ele faz glicogenólise, quebra glicogênio, gerando glicose, ou ele faz armazenamento? É claro que ele faz o quê? Glicólise. Ele vai fazer glicogenólise, é quebrar, é gerar glicose para ter mais energia. Porque eu não estou lutando ou fugindo. Por fim, a bexiga. A bexiga, ela dilata ou ela contrai? Eu tenho uma professora que eu adoro de paixão, é um exemplo pra minha vida, a professora Carlinha. Beijo pra você. Ela fala assim, sua amiga pode até falar que ela tem uma bexiga que contrai na hora da luta e a fuga, mas ela tem um problema, ela não é a referência aqui. Nós sabemos que essa relação de luta e fuga, ela é uma boa estratégia para não decorar. Porque senão você tem que ficar decorando. Olho, parasimpático, faz o quê? Estômago, intestino, coração, é muita coisa. Então, simpático, luta e fuga. Parasimpático, repouso e digestão. Se o simpático é luta e fuga, o meu olho na luta e fuga, eu quero enxergar mais ou enxergar menos? Eu quero enxergar mais. Minha glândula salivar, eu seco essa boca, a boca fica seca na hora da luta e da fuga. Coração, mais rápido ou mais devagar? Taquicárdico. Pulmão, dilata ou contrai? Ele dilata, broncodilatação. Os brônquios se dilatam para que eu tenha mais ventilação e mais possibilidade de luta ou de fuga. Eu quero ficar trabalhando digestão nesse momento? Não. Quem que é a função da digestão? O parasimpático. Então, para peristaltismo, relaxa essa bexiga, enxerga mais, respira mais, porque você está lutando ou você está fugindo. Não é o certo pensar que o parasimpático é uma coisa lenta e o simpático é uma coisa muito rápida, muito rápida. Não é. Porque quando a gente for falar do parasimpático, vocês vão ver que é repouso e digestão. Para ter repouso e digestão, muitas coisas vão ter que funcionar e funcionar bem, como, por exemplo, o peristaltismo. Então fiquem com essa dica, não decorem para saber cada coisa. Faça essa assemelhação que não vai ter segredo. Simpático, luta e fuga. Parasimpático, repouso e digestão. Assistam os outros vídeos porque eles serão fundamentais para te ajudar a construir um raciocínio clínico nessa ordem e também entender e relembrar muitos assuntos que são importantes.